Bom, que pessoas como André Fernandes têm um mal-estar, uma má vontade e até mesmo uma certa postura difamatória com o Papa Francisco, que é o nosso Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, a qual seguem a maioria dos cearenses? Bom, isso nós já sabíamos. E, inclusive, eu encontrei facilmente alguns posts do André Fernandes de alguns poucos anos atrás, nitidamente incitando e estimulando rumores, boatarias de teorias conspiratórias que pretendem retratar o Papa Francisco de uma forma que, para pessoas mais conservadoras, dá a entender que ele faz parte de alguma grande conspiração malvada. E só isso já era suficiente para ter uma postura crítica ao André Fernandes no modo como ele trata o líder da nossa religião. Mas piora muito a situação, porque também ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele, na verdade, atacou o Papa Francisco, ao mesmo tempo que mostrou todo o seu desprezo pelas pautas ambientais, pela questão da preservação da natureza. Veja esse tweet aqui abaixo. Diz André Fernandes nesse tweet: com todo o respeito que tenho com os líderes religiosos, mas que vergonha ver o Papa Francisco querendo criar o ecocídio, ou seja, o pecado ecológico. Enquanto isso, fecha os olhos para o regime ditatorial comunista da Venezuela. Fecha os olhos? Não é isso que eu sei não, ele já fez várias críticas. Talvez ele apenas não politiza e partidariza muito essa questão, até porque ele não é um político, ele é um liderança religiosa e ele tem que ter interlocução com os católicos que estão na Venezuela, né? Claro. Ou pro Chile, que anda destruindo igrejas. Não é o Chile que anda destruindo igrejas. Houve protestos no Chile, realmente casos de destruição em igreja. Daí a dizer que é um problema generalizado no Chile, é realmente querer usar a tática do pânico e a tática do ódio pra criar, nesse caso, uma nítida falsa equivalência. Ele tá querendo entender que ou o Papa Francisco se preocupa com esse comunismo na Venezuela e com esses protestos que acabaram ocasionando acredito que só me engano, foi um caso de um incêndio numa igreja, isso há alguns anos. Ele tá querendo dar a entender que ou se preocupa com isso, ou se preocupa com a questão ambiental. Mas o Papa Francisco é o líder de uma igreja global. E é óbvio, é nítido pra todo mundo que o problema de escala global, que está realmente ameaçando, não uma coisa pontual desse momento, daquele lugar, e sim que está ameaçando a humanidade inteira, é a questão da degradação ambiental. E assim, uma coisa não impede a outra. O que realmente chega a ser muito curioso e muito preocupante é que o André Fernandes considere vergonhoso o Papa Francisco estar preocupado com isso. O que é que tem a ver? Ele realmente acha que isso é uma bobagem? Eu vou dar uma lida para vocês sobre isso que o então deputado e agora candidato à Prefeitura de Fortaleza tá achando que é ridículo, que é uma coisa absurda. Vamos ver, será que o Papa realmente fez uma coisa horrível? Vejamos. São trechos de algumas das reportagens sobre essa notícia do Papa Francisco defendendo a ideia do ecocídio, que na verdade já é uma defesa de vários juristas pelo mundo inteiro, agora que nós estamos percebendo que a poluição proposital e excessiva do meio ambiente pode sim, no longo prazo, causar mortes e perda de saúde e desgraças na vida das pessoas, numa escala até bem maior do que a de muitos assassinos. Vamos ver. Esse é o texto sugerido pela inteligência artificial do Google. Olha só o que é que tem de tão horrível nisso. O Papa Francisco já se manifestou sobre o ecocídio, defendendo a inclusão do pecado ecológico no catecismo da Igreja Católica e a sua classificação como crime contra a paz. Em 2019, durante o 20º Congresso da Associação Internacional de Direito Penal, o Papa Francisco apelou a todos os líderes para que contribuíssem para garantir a proteção legal adequada do meio ambiente. O Papa Francisco classificou como ecocídio ações como a poluição do ar, dos recursos da terra e da água, a destruição da flora e da fauna e qualquer ação que possa provocar um desastre ecológico. O Papa Francisco afirmou que tudo está conectado e que o ser humano não está dissociado da terra ou da natureza. O que é que tem de horrível nisso? E segue. O conceito de ecocídio é definido como qualquer ato ilegal ou arbitrário que tenha a probabilidade de causar danos ambientais graves, amplos ou de longo prazo. Por exemplo, o desastre ambiental lá em Mariana e em Brumadinho causou danos assim que podem demorar décadas ou talvez até séculos, prejudicando animais, plantas e seres humanos por muitas gerações. Isso seria um ecocídio. E é isso, combater isso e considerar isso como um crime especialmente grave, que é o que o Papa Francisco estava defendendo, é considerado uma atitude ridícula pelo André Fernandes. Veja como ele é muito preocupado com a pauta do meio ambiente, essa pauta que, com tantas catástrofes que estão se tornando cada vez mais intensas e mais frequentes, é algo que está cada vez mais necessário nas discussões do direito, de moral, de ética no mundo. E todo mundo já entendeu por quê. Mas, pelo visto, o André Fernandes acha que isso é uma coisa de comunista, sabe?